Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvia Cardoso, a minha disciplina é Ciências e hoje nós vamos trabalhar a aula Eclipse Lunar. Bom, para iniciar a nossa aula, eu trouxe uma tirinha do Garfield. Tem um Garfield observando a Lua, provavelmente a sua namorada. E ela diz o seguinte para ele: o que a Lua te lembra, Garfield? A Lua me lembra da noite e isso me lembra de dormir, que me lembra do café da manhã. Então, após o café, vem o meu cochilo. Aí ela fala: não era isso que eu tinha em mente. E você? O que é que você tem em mente quando você observa a Lua? A Lua, ela já inspirou muitos namorados, poetas e músicos. Mas para a ciência, a Lua é um grande astro a ser pesquisado e descoberto. Então, nós hoje vamos fazer uma viagem para a Lua, estudar suas características e um pouco do eclipse lunar. Para isso, eu quero convidar vocês a embarcar numa nave muito especial, o foguete Saturno V, que foi utilizado na viagem à Lua. Para realizar essa viagem, nós vamos seguir um roteiro. Vamos estudar 4 pontos. A primeira parada, nós vamos conhecer um pouco da missão Apolo, a conquista da Lua. No segundo ponto, vamos conhecer um pouco das características e movimentos da Lua. Terceiro lugar, vamos pensar: o que é um eclipse lunar? E por último, vamos falar da missão Artemis, o retorno. Parece até nome de filme, né? Se preparem, entrem nessa nave espacial comigo. Bom, na primeira parada, na missão Apolo, a conquista da Lua, vamos ver algumas imagens do momento histórico em que o homem pisou pela primeira vez na Lua. Nós temos aí 3 imagens. A imagem do lançamento do foguete Saturno V, carregado com a espaçonave Apollo 11. Temos aí o Buzz Aldrin caminhando sobre a superfície da Lua. E temos a outra imagem mostrando os astronautas e o módulo Columbia, que foram resgatados pela Marinha dos Estados Unidos. Então, essas 3 imagens mostram a missão importante que foi a missão da Apolo, né? E especialmente a missão da Apolo 11, que foi a missão em que o homem conseguiu pisar pela primeira vez na Lua. E aí, será que é verdade? Ainda hoje, muitas pessoas duvidam desse feito. Ao total, participaram dessa missão 3 astronautas. Vamos conhecê-los. Temos aí o Neil Armstrong, no meio, Michael Collins e na outra ponta, Buzz Aldrin, os 3 integrantes da Apollo 11, missão tripulada enviada para a Lua em 1969. Então, essa foto, ela mostra um feito histórico. Os Estados Unidos foi o primeiro país que enviou uma pessoa, um humano, para a Lua. Algumas pessoas duvidam desse feito. E existem algumas provas, algumas evidências irrefutáveis sobre a ida do homem à Lua. Eu vou mostrar para vocês 2 provas. Temos na imagem aí rochas lunares. Os astronautas da Apollo 11 trouxeram cerca de 384 quilogramas de rochas lunares. E aí você pode pensar: professora, mas essa rocha eles poderiam ter pego de qualquer lugar. Não, essas rochas, né, elas foram pesquisadas por diversos cientistas dos Estados Unidos e do mundo todo. E até hoje está disponível para teste e para pesquisa. E nunca foi encontrado em lugar nenhum da Terra rochas semelhantes a essas. Na outra imagem, nós temos mais uma prova de que essa missão ela foi bem sucedida. Ao ir até a Lua, os astronautas, eles instalaram espelhos retrorefletores que foram colocados na superfície lunar pelos astronautas da Apollo 11,
Para que serve esse espelho? Esse espelho ele serve para refletir raios emitidos aqui da Terra. Dessa forma, qualquer pessoa poderia testar se realmente esses espelhos estão na Lua. Então, se você emitir um raio luminoso aqui do planeta Terra, ele vai atingir esse espelho e vai refletir de volta. Então, com isso, nós podemos comprovar a ida do homem à Lua. Bom, então, a ida do homem à Lua trouxe diversos conhecimentos científicos importantes para a área da astronomia e diversas áreas das ciências. Vamos estudar algumas das características da Lua na nossa segunda parada dessa missão, para conhecer um pouco mais sobre esse astro tão interessante. Bom, gente, a Lua é o nosso satélite natural. A Lua, como vocês podem ver aí na imagem, ela torna a Terra um planeta mais habitável, moderando as oscilações do nosso planeta em seu eixo, levando a um clima relativamente estável. Também causa marés, criando um ritmo que guia os seres humanos há milhares de anos. Então vamos lá, vamos colocar aqui algumas características importantes da Lua. Eu vou citar para vocês 5 características. A primeira delas é que a Lua é um corpo rochoso, de superfície sólida, com grande parte da sua superfície coberta de crateras e cheia de impactos de meteoros, cometas e asteroides. Essa descoberta ela foi possível com pesquisa de vários astrônomos na história da astronomia, mas também com a missão da Apollo 11 foi como obteve certeza que a superfície da Lua era sólida. O medo deles é que quando eles pousassem a espaçonave lá na Lua, ela afundasse, com medo que a superfície não fosse sólida. Mas pelas pesquisas eles tinham quase certeza que a superfície era sólida e a gente veio confirmar isso com essa missão. Então isso foi uma coisa que veio agregar para a ciência, né? Essa descoberta. E as crateras que tem na Lua é provocada pelo impacto dos meteoros, dos asteroides que colidem com a Lua. E por que esses meteoros, tantos meteoros atingem a Lua e não atingem nosso planeta? Por que será? Isso tem relação com o aspecto número 2, que também é uma característica da Lua. A Lua ela tem uma atmosfera muito fina e tênue, chamada exosfera. E essa atmosfera ela não é respirável, ou seja, ela não tem oxigênio. Mas por ser uma camada muito fina, quando o meteoro bate nessa atmosfera, ele ultrapassa essa atmosfera com muita facilidade, atingindo a superfície da Lua e fazendo esses buracos, essas crateras. Já no planeta Terra, acontece de forma diferente. Como nós temos uma atmosfera bem espessa, bem grossa, quando um meteoro que é uma rocha, ele atinge a nossa atmosfera, ele vai entrar em atrito com o ar, vai pegar fogo e quando ele atinge a superfície, ele já atinge a superfície com tamanho bem menor, geralmente se fragmentando em meteoritos. Continuando, o nosso tópico 3, outra característica da Lua é que a Lua ela não tem luz própria, mas ela brilha pela luz do Sol refletida na sua superfície. Interessante isso, né? A gente vê a Lua tão brilhante no céu e não imagina que ela não tem luz própria. Mas a luz da Lua é o reflexo da luz solar. Bom, no tópico 4, a gente vai ver qual é a distância da Terra para a Lua. A Lua fica a uma média de 384.400 quilômetros de distância da Terra. É bem longe, né, gente? E essa distância ela, foi medida usando os espelhos refletores que a gente viu lá na missão Apollo. Quando a gente emite o raio que bate no espelho que volta, eles calcularam, a partir desse processo,
a distância da Lua entre a Terra. E por último, o quinto aspecto que eu gostaria de conversar com vocês é a questão do tamanho da Lua. A Lua ela possui um diâmetro de 3.460 quilômetros, ou seja, ela é menos de 1/3 de largura da Terra, ela é bem menor que a Terra. Nós vamos ver agora uma imagem comparando o tamanho da Lua e da Terra, para a gente ter uma ideia da diferença do tamanho entre um e outro. Então, aí na imagem aí embaixo, a seta azul está apontando para a Lua, que tem, como já falei para vocês, 384.400 quilômetros, e ao lado dela tem o planeta Terra, que tem um diâmetro de 12.756 quilômetros. Então, essa aí é só para você ter uma noção da diferença de tamanho entre as duas. Porque nas imagens que nós vamos estudar, a gente vai ver alguns esquemas que aparece a Lua e o Sol como se tivesse o mesmo tamanho, mas não tem, tá? Vocês já sabem que a Lua ela é bem menor do que o nosso planeta. E aí, esse tamanho influencia numa característica muito importante dos planetas e dos astros, que é a característica chamada gravidade. A gravidade é uma força de atração que mantém os corpos presos ao planeta ou a um astro. E aí, quando a gente compara a Terra e a Lua, nós vamos ver agora nessa tabela que a gravidade na Terra é bem maior do que a gravidade na Lua. Na Terra, a gravidade está em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente pode arredondar essa gravidade para 10. Já na Lua, a gravidade é de 1,67 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade na Lua é bem menor. Por que a gravidade na Lua é bem menor? Porque ela tem uma massa e um diâmetro bem menor. Tá? Então, a força de gravidade, o valor da gravidade está relacionado à massa de um planeta. Ok? Bom, nós vamos falar agora sobre o movimento da Lua. A Lua, ela não é um astro estático, ela não fica parada, ela realiza diversos movimentos, como, por exemplo, a Terra, né, que a gente já estudou. Então, tem 3 movimentos importantes que nós vamos ver sobre a Lua. Vamos ver na imagem, né, que a Lua, ela realiza alguns movimentos, dos quais 3 são mais importantes, que são a rotação, a translação e a revolução. Bom, vamos ver um esquema na imagem fazendo esse comparativo, tá? Nesse esquema, nós temos aí no centro o Sol. Ao redor do Sol, nós temos o planeta Terra, que está ali em azul, e a Lua ao redor do planeta Terra. Então, a Lua, ela faz um movimento de rotação em torno do próprio eixo. Ela gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento é chamado de rotação. Além da rotação, a Lua também ela faz um movimento em volta do planeta Terra. Esse movimento é chamado de revolução. Além disto, junto com a Terra, ela também realiza um movimento de translação, dando a volta ao redor do Sol. Então, são muitos movimentos, né, gente? E são justamente esses movimentos, a combinação desses movimentos, que vai produzir fenômenos como, por exemplo, eclipse lunar, que a gente vai ver mais a seguir. Bom, só para a gente ter uma ideia, o movimento de revolução é responsável pelas fases da Lua. Vamos ver uma imagem mostrando as principais fases da Lua. A Lua orbita a Terra, que é o chamado movimento de revolução, uma vez a cada 29 dias e meio, definindo a duração do mês e a divisão das semanas. Então, na imagem, vocês podem ver aí essa Lua que está
realizando um movimento de rotação junto com revolução e que vai produzir a relação entre a Lua e a Terra vai produzir aí várias sombras na Lua. Então nós vamos ter nesse momento a fase da Lua crescente, cheia, minguante e a Lua nova. A gente não vai estudar com detalhes essas fases agora, porque esse é um assunto que a gente vai aprofundar em outra aula. O interesse da aula de hoje, o mais importante da aula de hoje, é a gente entender o fenômeno do eclipse. Bom, nós vamos agora realizar a terceira parada da nossa viagem à Lua. Nós vamos entender agora como ocorre o eclipse lunar. E aí, você já viu um eclipse lunar? Veja aí na imagem uma sequência do eclipse lunar de 2004. O eclipse lunar total de 28 de outubro de 2004 era amplamente visível nos Estados Unidos. Isso porque não é possível ver um eclipse total de qualquer lugar do planeta, apenas de alguns locais. E aí, vamos entender como é que ocorre esse fenômeno. Bom, o que é um eclipse lunar, gente? Um eclipse da Lua ou eclipse lunar só pode ocorrer na Lua cheia e somente se a Lua passar por alguma parte da sombra da Terra. Essa sombra é produzida por dois componentes em forma de cone, um dentro do outro. Vamos observar isso agora na imagem. Nós temos aí o Sol, a Terra e a Lua. O eclipse lunar ele vai acontecer quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, quando eles vão ficar alinhados. Então, a Terra, nessa história aí, é a intrusa. Ela fica no meio entre os dois, entre o Rei Sol e a nossa Rainha Lua. A Terra vai ficar no meio. E quando isso acontece, aí vai acontecer o eclipse lunar. Então, vejamos a imagem agora com essa marcação. Vocês vão ver aí, a linha pontilhada está marcando duas sombras, né? A primeira sombra dos raios solares que saem do nosso astro Sol vai se cruzar, vai passar pela Terra e vai formar uma espécie de um cone, que é a sombra chamada penumbra. Localizem na imagem aí a palavra penumbra. Penumbra é uma sombra que tem um pouco de iluminação ainda, certo? Mas além da penumbra, vai ter outra sombra também, feita da Terra sobre a Lua. Vocês vão ver que outros raios do Sol, que são emitidos em outra direção, vai formar um segundo cone, um cone menor, formando uma sombra mais escura, chamada umbra. Então, veja que tem uma sombra dentro da outra, né? Então, quando a Lua ela vai dar a volta ao redor do planeta Terra, no movimento chamado de revolução, ela pode se posicionar ou sobre a penumbra ou sobre a umbra. Dependendo da posição que a Lua estiver, pode acontecer um eclipse parcial ou um eclipse total. Vamos ver na imagem os tipos de eclipse. Bom, nós temos aí na primeira situação o eclipse lunar penumbral. O que é isso? Observem bem na imagem, veja que o planeta, que a Lua, ela está naquela região da sombra que é chamada de penumbra, que ainda bate um pouquinho de luz. Então, quando a Lua passa pela penumbra, a gente vai dizer que esse eclipse é um eclipse lunar penumbral. É um fenômeno que é difícil de ser observado, não chama muita atenção das pessoas, tá? Mas o próximo eclipse já é mais possível de ser observado, que é o eclipse lunar parcial. O eclipse lunar parcial ocorre quando a Lua ela fica ali entre a penumbra e a umbra. Então, ela fica metade na penumbra, metade na umbra. Então, o eclipse lunar parcial
ocorre quando a Lua passa um pouquinho pela umbra, né? Então, por isso que é parcial, não é total. Na última situação, nós vemos como acontece o eclipse lunar total. O eclipse lunar total é quando a Lua ela vai se posicionar exatamente na umbra, que é onde tem aquela sombra total, a mais escura. Vocês vão ver nesse momento aí, onde ocorre o eclipse lunar total, que a Lua, a Terra e o Sol estão completamente alinhados no mesmo eixo. Certo? E lembrando que nesse fenômeno a Terra é a intrusa, ela fica no meio, ela fica entre o Sol e a Lua, promovendo essa sombra sobre a Lua. Bom, então, quando ocorre um eclipse lunar total, a Lua ela adquire uma cor avermelhada ou alaranjada, que é conhecida como lua de sangue. É um fenômeno muito curioso, né, gente? Então, muitas pessoas já devem ter se perguntado por que a Lua está vermelha durante um eclipse lunar total? Vamos pensar. Olhe para a imagem dessa Lua e vamos pensar um pouco de como é que a luz, do que a luz é feita. Se você lembrar de um arco-íris, você vai ver que o arco-íris é resultado da decomposição da luz branca. Quais são as cores do arco-íris? Vamos me ajudar a lembrar. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Então, quando ocorre o fenômeno do arco-íris, nós vemos as diversas faixas de cores que formam a luz branca. Então, imagine que algum tipo de luz ainda atinge a superfície da Lua quando ocorre o eclipse total. E que luz seria essa? É a faixa de luz vermelha. Vamos ver um pouco da explicação. Bom, gente, então, enquanto a Lua permanece completamente dentro da sombra umbral da Terra, a luz solar indireta ainda consegue alcançá-la e iluminá-la. No entanto, essa luz solar deve primeiro passar profundamente pela atmosfera da Terra, que filtra a maior parte da luz azul. A luz restante é de cor vermelha, escuro ou laranja. Então, pensando nisso, eu quis trazer para vocês em que momento vai acontecer o próximo eclipse total. Esse eclipse total ele não acontece todo ano. Por exemplo, eu trouxe para vocês aqui uma tabela que tem a programação dos eclipses que ocorreram desde 2018 e que vão ocorrer até 2024. Neste ano que estamos, vocês vão ver aí na tabela que nesse ano 2020 não vamos ter, infelizmente, o prazer de ver um eclipse lunar total. Vamos ter apenas eclipse do tipo penumbral, que é difícil de ser observado. Já no ano de 2021, exatamente no dia 26 de maio, vai acontecer um eclipse total. Está circulado aí de vermelho na tabela para que vocês observem o dia que ele vai acontecer e o horário. E esse eclipse ele vai poder ser observado da Ásia, da Austrália, do Pacífico e das Américas. Então, quem se interessa por isso, se preparem para esse momento aí, para observar esse fenômeno. Bom, depois de a gente conhecer tudo isso sobre a Lua, será que tem mais alguma coisa para a gente aprender sobre a Lua, já que o homem ele viajou para a Lua, já que a gente tem telescópio para conhecer não só a Lua, como vários planetas do sistema solar, as estrelas? O que a gente pode saber mais sobre a Lua? Será que o homem ainda vai voltar à Lua? Bom, essa é a resposta que eu vou dar a vocês na nossa quarta e última parada dessa missão, que é chamada Missão Artemis, o Retorno. Parece nome de filme, né? Mas não é filme não, é realidade. Depois de 10 anos sem ir na Lua, a NASA está programando um retorno de volta à Lua. Como é que vai acontecer essa missão e quando vai ser? Vamos ver. Bom, gente, então,
A missão Artemis é uma missão que está sendo programada pela NASA para que o ser humano volte até a Lua. Vocês podem conhecer detalhes dessa missão entrando no site da NASA que está aí indicado na tela, www.nasa.gov/speciales/Artemis. Lá você vai ver esse logotipo aí que vai indicar na tradução aí o retorno humano à Lua. E a logomarca Artemis. Uma pergunta bem interessante e que eu fiquei me questionando é por que o nome dessa missão é Artemis? A missão anterior era missão Apolo. Vocês sabem o que é Apolo? Apolo foi um deus grego, que era o rei do sol. Artemis é uma deusa que, entre as várias coisas que ela faz, ela é considerada a rainha da lua. Então, por isso que essa missão agora é chamada Artemis, porque nós vamos ter uma participação especial das mulheres nesse evento. Então, lá no site vocês vão encontrar uma explicação sobre os detalhes dessa missão. Vamos ver aí na imagem a primeira tela que você vê no site. Com o programa Artemis, a NASA pousará a primeira mulher e o próximo homem na Lua até 2024. Então, falta pouco tempo para esse evento acontecer, né? Apenas 4 anos. Estamos perto de conquistar mais essa missão. Usando tecnologias inovadoras para explorar mais da superfície lunar do que nunca. Colaboraremos com nossos parceiros comerciais internacionais e estabeleceremos uma exploração sustentável até 2028. Então, essa missão vai acontecer de 2024 até 2028. Em seguida, o que é que a NASA vai fazer? Veja aí no site. Em seguida, usaremos o que aprendemos na Lua e ao redor dela para dar o próximo passo gigante: enviar astronautas para Marte. Preparem-se, estamos indo para a Lua novamente e agora nós vamos levar mulheres. Bom, falando em mulher ir para a Lua, na primeira missão, que foi a missão Apolo, apesar de nenhuma mulher ter pisado na Lua, as mulheres elas tiveram participação fundamental nessa missão. Eu vou mostrar para vocês o exemplo de 3 mulheres e cientistas. Vejam na imagem. Nós temos aí um filme que eu quero indicar para que vocês assistam em casa nessa quarentena. O filme chama-se Estrelas Além do Tempo. É um filme maravilhoso, vocês vão adorar. Esse filme, ele retrata a história de 3 mulheres cientistas, que é a Katherine Johnson, que é matemática e física, a Mary Jackson, também matemática e engenheira espacial, e a Dorothy, que era também matemática e programadora. Essas 3, elas foram fundamental para o sucesso da missão Apollo, porque, por exemplo, a Katherine Johnson, ela foi a responsável por calcular a trajetória do foguete. O astronauta que participou da missão exigiu que fosse ela que fizesse esse cálculo. Ele só confiava na matemática dela. Então, foi uma grande cientista e grande exemplo para todas as mulheres que querem seguir essa carreira de astronauta, de cientista ou de astrônoma. Então, gente, além daquelas cientistas, vamos falar também de 3 mulheres especiais, 3 mulheres e astronautas, que foram uma das primeiras mulheres que foram para o espaço. Elas não chegaram a pisar na Lua, tá? Mas elas foram as primeiras a irem para o espaço. A primeira mulher, vamos ver na imagem, é uma mulher russa, chamada Valentina Tereskova. Nome difícil, né? Mas ela foi uma cosmonauta que a Rússia lançou pela primeira vez no espaço em 1963. Então, a Rússia ela conquistou esse feito, passou na frente dos americanos, lançou a primeira mulher. Os Estados Unidos, ele só lançou a primeira mulher no espaço em 1983, que foi a Sally Ride, que é uma física. E temos outro exemplo aí de Carol Jameson, que
é formada em Medicina e Engenharia. Veja só, gente, que mulher poderosa. 2 cursos, Medicina e Engenharia. Mas o grande sonho dela era ir para o espaço. E ela conseguiu. Entrou para a NASA, estudou. E em 1992, ela foi para o espaço participar de uma missão muito espacial. Então, todos esses exemplos aí são grandes exemplos de mulheres que desejam seguir essa carreira. Estamos chegando ao final da nossa viagem para a Lua e eu quero apresentar a vocês as 12 candidatas da NASA para ir para a Lua em 2024. Então, essa é a proposta da NASA. É uma proposta em que mostra em que a ciência ela pode ser realizada tanto por homem como por mulher. Que tanto o homem como a mulher pode ser astronauta. Então, nós temos aí as 12 candidatas e possivelmente vocês estão olhando para o rosto de uma das mulheres que vão pisar pela primeira vez na Lua. Nós terminamos a nossa viagem até a Lua aqui. Eu agradeço a participação de vocês e até a próxima viagem.